Nesse vídeo eu vou te falar tudo que você precisa saber para ingressar no meu curso, para você poder liderar de uma vez por todas a sua vida e se tornar a sua melhor versão. Olá pessoal, meu nome é Renato, eu fui instruendo do Coronel Luciano Costa na AMAN, né? Na Seção de Instrução Especial, a CIESP. Ele era instrutor-chefe na época, conhecido como Kid Preto, e ele aplicou na gente a TA2, tá? Então, entre outros métodos, a filosofia de pensamento que ele ensinou pra gente, uma das coisas que me marcou muito, que está dentro desse método da Alpha 3, é a TA2, que é a técnica do autocontrole atitudinal. E eu venho aplicando ela na minha vida de lá até hoje de maneira praticamente religiosa, né? Em todos os problemas que eu tenho na minha vida hoje, eu aplico a TA2. E ela realmente funciona, tá? Funciona de fato. Eu hoje, quando eu tenho problemas, eu consigo resolver eles de maneira calma, serena, e eu utilizo o estresse que envolve eles como combustível, tá? Antes de quando eu não conhecia o Coronel Luciano Costa, né? E pô, pessoal, eu era uma pessoa totalmente diferente antes de aplicar a TA2 na minha vida. Mudou, tá? Mudou a minha vida. Eu explodia pro lado, eu não tinha paciência com nada, tinha um estresse, eu não sabia trabalhar ele. Então, às vezes, isso se refletia em relacionamentos, às vezes com meus pais, com a família. Então, assim, eu não sabia lidar com estresse, com problemas, enfrentar eles. E quando eu comecei a aplicar a TA2, porra, mudou totalmente. Então, as minhas relações de trabalho mudaram. Depois disso, eu fui para um estágio de operações do Pantanal, é um estágio bem puxado. E eu lembro que nos campos que eu tinha na mão, antes de conhecer o Coronel Luciano Costa, eu era um cara que eu explodia pro lado, eu reclamava muito. E aí, quando eu fui para esse campo, eu apliquei a TA2, um campo que foi o mais difícil da minha vida, que foi o EOPAM, eu realmente passei ele de maneira assim, muito mais tranquila, me dando bem com meus companheiros, ajudando eles, sob situações de estresse, dormindo pouco. Por quê? Porque eu apliquei a TA2, eu apliquei um método. E ele funciona para tudo na nossa vida. Hoje, quando eu tenho que vir à noite algum trabalho, qualquer coisa que eu tenho que eu tenho que fazer, que eu esteja cansado, que eu acho às vezes eu acho que eu não vou conseguir, eu aplico a TA2 e resolvo, né? E uma coisa bacana que eu aprendi com o Coronel também foi muito a questão da filosofia de vida, né? Então, uma das coisas que ele prega é o seguinte: a gente muitas vezes é triste porque a gente foge da luta o tempo todo. E ele teve uma frase que eu escrevi, colei no meu armário na AMAN e tenho colado no meu armário até hoje aqui em casa, que é a seguinte frase: o homem interior se renova sempre. A luta enriquece de experiência. A dor aprimora-lhe as emoções e o sacrifício tempera-lhe o caráter. Fora outros mantras que o Coronel tinha passado pra gente, filosofia de como pensar e agir, que mudaram a minha vida, né? Meu único arrependimento assim foi, pô, não ter conhecido ele antes, sabe? Porque, porra, ele realmente se mudou a minha vida. Eu sou muito grato ao Coronel Luciano Costa. Eu me formei na Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN, em 1997. Eu tenho orgulho de ser a primeira geração da minha família a concluir o ensino médio. Eu me especializei nas operações especiais, na elite da elite. Sou paraquedista, mestre de salto, saltador livre, escalador, mergulhador, comandos, forças especiais. São cursos onde a peneira é brutal. Em média, apenas 2 candidatos se formam para cada 10 que entram. Eu desempenhei funções de alto risco ao longo de toda a minha vida. Eu integrei destacamentos de ações de comandos e de forças especiais, cumprindo missões complexas em território nacional e no exterior. E eu posso te dizer, eu nasci de novo 6 vezes. Eu passei 2/3 dos meus primeiros 7 anos de casamento longe da minha esposa, operando em algum lugar no Brasil ou no mundo. Garanti a segurança do embaixador brasileiro na Costa do Marfim durante o auge da Guerra Civil. Eu fui o único oficial do Exército Brasileiro, até hoje, selecionado para representar o Brasil no Comando de Operações Especiais dos Estados Unidos por 2 anos. A minha última função foi subcomandante e chefe de Estado-Maior do Comando de Operações Especiais do Exército Brasileiro, já no posto de coronel. Ouvindo esse currículo, você pode achar que eu sempre fui um cara diferenciado. Mas a verdade nua e crua é que eu nem sempre fui assim. Eu não nasci com esse mindset. Sem dúvida alguma,
Eu sou a prova viva da forja sobre o caos. Houve momentos em minha trajetória onde eu quase fui aniquilado pelo inimigo mais silencioso de todos, a minha própria mente. Eu era dedicado, mas por dentro eu operava em um caos desorganizado. Eu sentia o peso esmagador da responsabilidade, enquanto a minha percepção emocional era quase nula. Eu era inseguro e procrastinava decisões vitais sob o pretexto de estar analisando. Mas na verdade é que eu era refém dos meus próprios sabotadores. Dizem que o melhor professor é aquele que ensina a partir do coração e não apenas dos manuais. E é exatamente isso. Eu sinto o que você sente. Eu sei o que é deitar a cabeça no travesseiro com a sensação amarga de que o dia foi uma batalha perdida contra si mesmo. Eu sei o que é sentir o potencial de um exército dentro de você enquanto você trava lutas diárias com pouca munição, sem direção e sem clareza de propósito. Eu já tive nesse lugar de estagnação, onde a rotina, os vícios e a insegurança te engolem até você se tornar um mero passageiro da sua própria existência. A minha virada de chave foge totalmente da realidade desses gurus que você vê na internet. Essa virada não veio num escritório confortável, ela veio no limite do frio, da fome, do sono e do medo, dos cursos operacionais mais severos em operações reais de alto risco. Foi lá que eu vi homens brilhantes, verdadeiras lendas, desistirem porque não sabiam regular as próprias emoções. Ali eu entendi que a diferença entre sucesso e fracasso não era a força física, mas a capacidade cirúrgica de ressignificar sua história, reprogramar o seu cérebro e se autorregular sob pressão extrema. Eu percebi que tinha algo diferente. Eu fui o primeiro oficial da minha turma de infantaria da AMAN a concluir o curso de comandos, o curso mais duro do Exército Brasileiro. Depois, já como capitão experiente nas Forças Especiais, eu fui selecionado para representar o Brasil no curso de lanceiro, o curso mais difícil do Exército Colombiano. Eu quebrei o pé faltando um mês para o início do curso. Eu fiz o curso inteiro mancando, com uma tala de ferro dentro de um coturno cheio de bolha e de sangue. Mas eu fui o primeiro colocado entre todos os oficiais estrangeiros e convidado pelo comandante do Exército Colombiano para ser instrutor daquela escola. Uma honra que nenhum país da América Latina havia recebido até então. A partir dali, eu me apaixonei pelo estudo do comportamento humano. Eu queria entender por que pessoas comuns conseguem atingir resultados extraordinários em situações extremas. Eu passei a conduzir os treinamentos sob estresse dos destacamentos de forças especiais. Já como major, eu coordenei o preparo de todos os agentes da segurança presidencial. Eu implementei uma metodologia de treinamento sob estresse que perdura lá até os dias de hoje. No comando de uma unidade de forças especiais na Amazônia, eu conduzi testes de performance sob estresse mais complexos do país até hoje, unindo psicólogos, educadores físicos, neurocientistas, médicos e operadores especiais. Como tenente-coronel, eu fui chefe da Seção de Instrução Especial da AMAN, a CIESP, que forja a liderança dos futuros oficiais em cenários de crise. Eu implementei uma metodologia de suporte ao desenvolvimento comportamental sob estresse que se tornou referência e que permanece até os dias de hoje lá. Você deve estar se perguntando, que metodologia é essa? Eu vou te responder, mas antes você precisa entender o conceito vital de viés de sobrevivência ou viés de seleção. Em 1943, engenheiros americanos analisaram os aviões que voltavam dos combates e mapearam os furos dos projéteis. Eles queriam reforçar as asas e a cauda, onde havia mais tiro. Mas o estatístico Abraham Wald percebeu que aquele erro era fatal. Eles estavam analisando apenas os aviões que sobreviveram. Wald provou que os aviões que voltavam com tiros nas asas mostravam que tiros ali não eram letais. A blindagem deveria ser colocada onde não havia tiros, ou seja, no motor e na cabine. Se um avião fosse atingido ali, ele cairia e não voltaria para ser analisado. Eu estou te contando isso porque esse foi o cuidado que eu tive na construção desse método por 2 décadas. Evitar o erro de olhar apenas para quem já é elite. Os aprovados nas operações especiais já chegam resilientes. Eles são os aviões que suportaram a guerra e voltaram.
Se eu trouxesse apenas a minha experiência militar, eu te daria alta performance, mas eu não te sustentaria lá. Eu criaria um método que não serviria para as suas dores, para os seus desafios reais. Eu precisava de uma análise mais profunda em outros ambientes para que pessoas comuns como você pudessem alcançar e, o mais importante, pudessem manter a alta performance. E foi exatamente o que eu fiz. Eu aperfeiçoei esse estudo quando eu servi na segurança presidencial e na AMAN. Mas eu não parei por aí. Eu apliquei em civis como você. No total, foram mais de 5.000 vidas transformadas e os resultados falam por si só. Foi muito bacana para que a minha zona de conforto não fosse apenas testada, ela fosse completamente destruída. Não é sobre motivação passageira, não. Foi um divisor de águas e transformou medo em foco. Você será transformado. Agora eu vou abrir para você a planilha de custos de uma operação desse nível. E eu faço questão de detalhar cada centavo para que você entenda que não está comprando um evento. Você está investindo em uma engenharia de performance. Vamos começar com o mapeamento de inteligência. A sua entrevista inicial, os testes de perfil comportamental e o uso da inteligência artificial para o seu diagnóstico prévio custaria R$500. O hardware de operação, com seu kit individual, com barraca de camping, camisa customizada, lanterna de cabeça, boné, pets e outros materiais, R$800. Blindagem psicológica, a consulta online prévia, o planejamento estratégico e o acompanhamento do psicólogo durante toda a imersão, R$1.500. A manutenção biológica, anamnese com o médico antes da imersão e um suporte de saúde 24 horas no local, do começo ao final, R$1.000. A inteligência pré-missão, com um operador especial sênior, um operador de elite com 20, 30 anos de experiência, analisa seus dados uma semana antes para desenhar a estratégia de mentoria personalizada para você, R$500. Monitoramento tático 24 horas, operadores especiais sêniores dedicados exclusivamente a você e a equipe que você vai compor, 24 horas por dia, do início ao final do programa, R$1.500. Instruções, outros operadores encarregados por conduzir atividades, pistas de desenvolvimento comportamental e pistas de desenvolvimento de liderança, R$1.000. Direção e coordenação geral, a minha presença integral, 24 horas, e a condução das 8 horas de jornada teórica sobre o método que eu irei conduzir pessoalmente, R$2.000. Logística de alimentação e hospedagem, R$2.000. Estratégia de retorno, que é o PDI e a mentoria. O seu plano de desenvolvimento individualizado e 2 semanas de mentoria continuada para garantir que o seu resultado se sustente no seu dia a dia, R$1.300. Se eu fosse cobrar o valor de mercado para cada um desses especialistas e toda a pretória de recursos, o seu investimento seria em torno de R$11.000. Agora faça uma comparação honesta. Hoje, existem diversos treinamentos realizados em auditórios para centenas ou milhares de pessoas, onde você é apenas mais um na multidão, muitas vezes apenas ouvindo palestras passivamente. Muitas dessas imersões de auditório, que não têm 1/3 da nossa estrutura técnica, custam muito mais do que o Alpha 3. No nosso bootcamp, você não é um espectador em uma cadeira, você é um agente ativo em um processo rico de transformação real. Enquanto no auditório você recebe informações, às vezes genéricas, aqui você recebe uma engenharia de performance customizada com inteligência artificial e mentores de elite. Mas preste atenção, eu não estou aqui pelo dinheiro, eu estou aqui por um propósito. A minha missão é compartilhar o que eu vivi, para que você atinja a sua soberania. Foi por esse motivo que eu reduzi as margens ao máximo para tornar essa decisão inevitável. Pense nisso não como um custo, mas como um maior investimento na sua própria existência. É impossível mensurar o retorno de se tornar o líder da sua própria vida, tanto na esfera pessoal quanto profissional. Eu não tenho dúvida, as ferramentas científicas e a doutrina que você vai dominar serão um divisor de águas para sua alta performance sustentável. Pelo peso dessa missão e pelo meu propósito, o investimento será de apenas R$3.990. A decisão de ser alfa é agora. E se ao ouvir esse valor, você ainda acha que é muito para mudar definitivamente o rumo da sua história, eu preciso ser direto com você. O seu problema não é dinheiro, é falta de prioridade. Pensa comigo. Talvez aquela viagem curta de férias, ou a troca de um celular
custariam muito mais do que isso e não te entregariam nem metade da experiência de algo inédito, muito menos uma mudança real para a sua vida. O lazer acaba na segunda-feira, mas a soberania que você vai adquirir, essa sim é permanente. Gastar com distrações é fácil, mas investir na própria armadura exige maturidade. Essa é uma decisão exclusivamente sua. Você prefere continuar financiando a sua estagnação ou você vai investir na ferramenta que vai te colocar no topo do jogo? A escolha entre ser passageiro ou comandante tem um preço. E eu acho que esse preço nunca foi tão acessível como nessa oferta. Agora presta atenção na janela de oportunidade que eu estou abrindo para os primeiros que se inscreverem. Para os 10 primeiros, eu preparei um privilégio negociável. Você terá 20% de desconto, pagando apenas R$ 3.192 à vista, ou em 3 vezes sem juros, R$ 1.064 por mês. E não é só o desconto. Esses 10 primeiros terão um encontro privado comigo ao final da imersão, para consolidarmos a estratégia de comando daqui para frente. E para que você entenda o nível da minha convicção no que eu construí, eu vou fazer algo que nenhum guru de palco tem coragem de fazer. Eu vou assumir todo o risco da sua decisão. Eu estou te dando uma garantia de honra. Se você realizar o bootcamp, passar pelos 3 dias de imersão presencial, completar os 14 dias de mentoria pós-evento, e mesmo assim você sentir nenhuma transformação, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Centavo por centavo, sem letras miúdas. Eu faço isso porque no meu dicionário a palavra missão vem antes da palavra lucro. Se o Alpha 3 não mudar a sua mentalidade, eu não quero o seu dinheiro. Ou você sai de Goiânia com a sua soberania retomada, ou seu investimento volta para o seu bolso. O risco agora é todo meu. O seu único trabalho é estar aqui presente. O carrinho de vendas vai abrir oficialmente na próxima segunda-feira, dia 2 de fevereiro, pela Hotmart. E vai encerrar na sexta-feira, dia 6 de fevereiro. O link será disponibilizado às 8 horas da manhã, pontualidade britânica, dos nossos grupos de WhatsApp. Nós vamos operar em 3 lotes de velocidade. Primeiro lote, de segunda a terça-feira, 2 e 3 de fevereiro. Você garante 15% de desconto. O valor fica R$ 3.392,50 à vista ou em 3 parcelas de 1.130. Segundo lote, quarta e quinta, 4 e 5 de fevereiro, desconto de 10%, R$ 3.591 à vista ou 3 sem juros de 1.197. Terceiro e último lote, até sexta-feira, 6 de fevereiro, preço cheio, R$ 3.990. Para esse lote final, nós vamos permitir o parcelamento em até 10 vezes sem juros de R$ 399. Agora presta muita atenção. São apenas 45 vagas. E eu serei muito sincero com você. Financeiramente, seria muito melhor para mim abrir as vagas para centenas de pessoas. A estrutura é a mesma. Mas se eu fizesse isso, eu estaria pensando apenas no lucro e esse não é o meu propósito. Eu não posso, sob hipótese alguma, lotar esse evento porque eu tenho um compromisso inegociável de entregar uma experiência totalmente customizada para você, baseada no seu perfil, nas suas dores que vem travando a sua vida. E eu só consigo garantir essa precisão cirúrgica com um efetivo extremamente selecionado, compatível com o número de mentores, instrutores e psicólogos que estarão no terreno. Quando a 45ª vaga for preenchida, o sistema trava e o link cai. Não haverá exceção. Nessa jornada, nós cruzamos terrenos muito profundos. Você entendeu que o seu cansaço não é falta de vontade, é falta de método. Você viu como a ciência da autoliderança e a engenharia da solução do Alpha 3 são capazes de reconstruir sua base, reprogramar sua mente e forjar uma resiliência inabalável. O mapa está na sua mão agora. Antes de encerrar, eu quero fazer um agradecimento aos mais de 5.000 inscritos no WhatsApp e aos 140.000 que marcham comigo no Instagram. Cada mensagem de vocês, cada vitória que vocês compartilham comigo, cada testemunho de transformação me motiva no meu propósito de tornar o mundo um lugar melhor para viver. São vocês que fazem meu coração pulsar. Como eu disse antes, nós vamos fazer do Alpha 3 a maior escola de liderança e de alta performance do Brasil. Eu não vejo a hora de receber você aqui em Goiânia.
A minha equipe de elite, com médicos, psicólogos, operadores especiais, já está em condições. Mas principalmente, você vai ser recebido pelos pioneiros alfas. Homens e mulheres que já passaram por essa jornada e que estarão lá como voluntários, praticando o ato de servir e de retribuir para você o que um método fez por eles. Eles irão te ajudar nesse processo maravilhoso até que você se torne um alfa também. E saiba, a experiência é tão profunda que no futuro você também poderá voltar como voluntário, integrando nossa equipe para contribuir com as próximas turmas que virão. É assim que a nossa comunidade cresce, servindo uns aos outros, e vai ser muito bom ver isso acontecer. Eu tenho uma última mensagem para você. Grave isso. A diferença entre quem você é e quem você quer se tornar está no que você está fazendo agora. Quem você é demanda uma profunda reflexão sobre a sua história. Exige coragem para enfrentar suas melhores desculpas, aquelas que tentam ocultar os seus maiores medos. Mas também exige resignação para fazer as pazes com o seu passado e aceitar quem você é hoje, de verdade. Esse é o seu mundo atual. Quem você quer se tornar? Isso exige uma conexão genuína com o seu propósito. É a definição única da sua melhor versão lá no futuro. Esse é o mundo que deve prevalecer nos seus sonhos. E o que você está fazendo agora? Isso sintetiza as escolhas do seu presente. É a decisão de hoje que prova se você está no caminho certo para o futuro que você projetou. Na próxima segunda-feira, dia 2 de fevereiro, as inscrições vão abrir. Eu vou torcer para que você faça a sua melhor escolha conectada com o seu melhor agora. Se você decidir por essa jornada de transformação, eu farei questão de ser a primeira pessoa a ligar para você para te dar os parabéns logo após a sua inscrição. Eu estarei do seu lado durante todo esse processo, desde a fase de preparação até o último minuto do bootcamp. Nós iremos construir juntos essa experiência, pode ter certeza. Eu vou pegar na sua mão e deixar você pronto para liderar a sua vida e ser a sua melhor versão.